Acabei de participar do trabalho que a gente faz anterior a esse, né? Que é o nosso trabalho de segunda-feira às 18h30. A gente continua dando seguimento a ele. Então, os trabalhadores, de preferência, se recolhem para orar. Eu sempre peço licença aos espíritos para adentrar a casa, mesmo que mentalmente. É um ato de respeito que nós devemos ter para com aqueles que estão lá trabalhando. Esperando o horário. Então, que nós possamos voltar os nossos pensamentos para a nossa casa, nosso abrigo, que o nosso coração e nossa mente estejam lá no divino. Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, nós vos rogamos, Pai, a permissão para participarmos de mais um estudo na noite de hoje. Que o nosso palestrante tenha as palavras que precisamos ouvir, o estudo que precisamos fazer. Que as tuas bênçãos recaiam sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, fortalecendo os nossos corações, o nosso espírito na fé, nesses momentos de mais dificuldades. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje, então, a gente vai dar continuidade aí, né? A gente está no capítulo 11, no tema Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje a gente vai estar falando sobre o item 5, 6 e 7. Dai a César o que é de César. Antes da gente começar aqui a leitura, só para a gente recapitular aí o que o capítulo fala, né? Ele fala primeiro do maior, que amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento, né? A gente viu isso, né? Se a gente pratica o amor ao próximo, a Terra já estaria já na regeneração, já para felicidade, né? Para a gente poder num mundo feliz. Já é o primeiro passo. A segunda reflexão que a gente fez durante esse estudo desse capítulo foi como que a gente ama o próximo, né? Como que a gente faz isso? E a gente viu que lá no Livro dos Espíritos, né, tem uma questão, a 886, que Kardec fala: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, definindo isso, a gente já estaria amando ao nosso próximo, se a gente conseguir praticar isso, né? E aí a gente viu de que, na terceira reflexão, a gente leu sobre a parábola dos credores e devedores. E nessa parábola, na prática, mostra para a gente como que a gente pode fazer isso, né? Quando o rei, ele perdoa a dívida daquele súdito dele, e quando chega, ele sai, ele vai lá fora e não consegue fazer da mesma forma, praticar o que ele recebeu, né? E aí a gente parou, começa hoje o item Dai a César o que é de César, né? Essa passagem ela está em dois momentos no Evangelho, em Mateus e em Marcos. E aí, hoje a gente vai tratar, assim, em síntese, né? O item 5, ele vai falar, ele vai descrever essa passagem, né? Que Jesus é testado. O item 6, ele vai contextualizar, né, o que estava acontecendo naquela época, né? Quem eram aquelas pessoas, o que elas estavam querendo. E o item 7 vai fechar com que eu comecei, foi minha primeira dúvida quando eu li o tema Dai a César o que é de César, né? A primeira pergunta que eu me fiz foi: qual a correlação que tem esse tema, essa passagem, com o tema amar ao próximo, como a si mesmo? E o item 7 vai fechar, a gente vai ver isso no item 7, né? E aí, estudando, lendo também essa passagem, né, o item 5, 6 e 7, eu pensei que assim que a gente, ao terminar a discussão, o nosso estudo hoje, né, o que a gente vai conversar, eu fiz 3 reflexões, né, que eu quero dividir com vocês.
primeiro foi exatamente isso, né? Foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, qual a relação, né, dessa passagem com o tema amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente vai estar vendo isso. A segunda, né, quando eu fiquei lendo isso, né, o que representa César nessa passagem? A gente vai ver isso, né? O que é César? A gente vai trazer juntos aí, né? O que é César no dia de hoje, nessa passagem, nessa relação? E a terceira, né, que fecha até o tema no item 7, ele fala sobre o respeito ao direito do outro em quando eu cumpro os meus deveres com a minha família, com a sociedade, né? Com a própria autoridade, né? César era uma autoridade. Então, como que eu cumpro hoje em dia também as responsabilidades que eu tenho? Foi tudo isso que eu pensei quando eu li esses 3 itens aí e que a gente vai passar juntos aqui, tá bom? Eu falei com Valéria, eu não sei se a Valquíria, você está me escutando bem? Tá, Valquíria? Regina, você acha que ela está me escutando bem? Porque se ela não estiver me escutando, eu vou pedir para você ler. A gente combinou assim. Eles estão com... Agora ligou. Está conseguindo me ouvir bem, Valquíria? Não vai te ver. Tá? Melhorou, Valquíria? Melhorou bem. Tá. Vou me aproximar aqui também. Não perde tempo. Isso. Então, vamos lá. Começando. Dai a César o que é de César. Não é a pessoa falando. Entendeu? Vamos lá. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Vou terminar de ler a passagem, depois a gente faz a reflexão. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, mostra para a gente, né, nessa passagem, que eles queriam testar Jesus, né? Eram 2 situações. A gente tinha aqui os fariseus, né, que eram os opositores aí ao judaísmo de Nazaré, né, de Nazareno, né, aqueles que eles se separavam e ficavam lá em adoração, era isso que eles faziam, né? E que esperavam aí um líder político, então estavam nessa testando, né? E a gente tinha lá o outro grupo que era as pessoas que cobravam aí os impostos, né? Que queriam receber tudo isso, essas 2 situações. Se Jesus respondesse o que os judeus queriam ouvir, né?
ele ia ficar em uma situação complicada também. E se respondesse que o outro grupo também queria, também ia ter uma situação complicada ali. Então, sabiamente, Jesus para e diz: dai a César o que é de César. Bom, alguém quer abrir algum comentário? Me ajudar? Cláudia, Conceição? E a questão aí do tributo era uma humilhação para o judeu, né? Eles pagavam tributo a Roma, que é representado por César, né? Então, isso era uma questão política muito forte. Eles achavam, os judeus, que eles não teriam que pagar tributo, não teriam que pagar impostos, né? E Roma cobrava os impostos. E eles se sentiam humilhados por isso. Então, a armadilha era essa, né? Se Jesus dissesse que tinha que pagar, estaria se indispondo com os judeus. Se dissesse que não tinha que pagar, estaria, né, contra Roma. Então, na verdade, eles queriam pegar Jesus no escorrego. Só que Exatamente. Jesus, né, ele vai e pega e, não, de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, é um dever a gente pagar os tributos, né? César ali representa o que é material. Então, dá o que é de material, cumpre com tua obrigação, né? Com os teus deveres, paga teus impostos, né? Cumpre com os teus deveres perante a sociedade, perante as leis. E o que é de Deus, né? Que é a nossa intimidade, o nosso sentimento, a nossa espiritualidade, é outra história, né? Então, mais ou menos isso aí, né? Que eles iriam pegar Exatamente Jesus isso. ali encostaram Jesus na parede, né? Exatamente. Só para complementar, então, Obrigada, Conceição. fica Mais claro, alguém? Vocês estão me ouvindo? Eduardo falando. Oi, Eduardo, Tá me estamos ouvindo? sim. Sim. Então, eu acho também, para complementar, fica claro que Jesus vem trazer a mensagem de dois reinos, né? Quer dizer, é o reino material, como é bem falado, né? O reino de César, e a proposta dele de um outro reino, que Jesus era confundido, né? Que as pessoas iam ter ganhos com esse reino e participar dessa festa, desse reino dele. E Jesus deixa claro, né, a partir daí, que existem dois caminhos, né? Esse caminho material, que é o caminho que a gente precisa seguir, porque a gente vem aqui, a gente está no mundo, né? A gente precisa compartilhar dessas leis, desses compromissos, mas o caminho dele é outro caminho. E a dificuldade que nós temos hoje, desses apertos que Jesus passou, acho que todos nós passamos no nosso dia a dia, são os apertos da vida nos dá, de que a gente tem que escolher e valorizar aquilo que é importante, sem deixar, muitas vezes, a gente vamos dizer, não vou dizer em corromper, se seduzir pelos compromissos, pelas coisas materiais que fazem a gente puxar, a gente esquecer do que é real, né? Do que é importante, do que é valor. E finalmente, do que é o amor, né? Que eu acho que é o maior tesouro de Jesus, assim, é a moeda principal que ele vem trazer. É isso aí, Eduardo. Obrigada. Realmente ele é uma complemento, porque realmente os judeus eles esperavam uma pessoa, o prometido, o enviado, seria uma pessoa que iam libertar eles daquele jugo, né? Um líder político, né? Do jugo de Roma. Então, como o Eduardo colocou, Jesus aí também, né? É a vida material e a vida espiritual, né? Naquela época ninguém sabia que a gente tinha uma vida espiritual, se vivia muito para a matéria, né? E ele justamente veio colocar isso, né? Que além da vida material, a gente tem a vida espiritual, que é o que a gente deve a Deus, né? A gente tem que dar conta a Deus. É isso aí. Prosseguimos. Alguém quer mais algum comentário?
Deixa eu só... Então, vou continuar aqui a leitura. Item 6 agora, né? No item 6, então, vai ter essa contextualização dessa passagem, né? O que acontecia nessa época. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, é o que a gente falou, né? Os judeus abominavam esse tributo, como a Conceição falou, né? Eles e tornaram disso uma questão religiosa mesmo, um partido contra tudo isso que estava acontecendo, né? Contra o pagamento desse tributo, né? Aguardavam então aí um líder religioso, um líder político, né? Para que lutasse com eles contra esse pagamento, né? E então armaram uma armadilha aí para Jesus, né? Bom, tem mais algum comentário sobre o item 6? Ou podemos continuar? Eu vou falar só um pouquinho, mas eu falo muito depois, eu não quero falar demais. Mas Não, fala. A armadilha que você fala aí, eu acho ela muito importante, porque a vida sempre nos traz isso, né? Esse desafio, essa armadilha. Eu gostei do termo que você usou, porque nessa decisão entre a gente dar o que não é devido, a gente cai em muita armadilha. E esse para mim é o grande tema a grande beleza dessa mensagem dele, que é essa divisão, né, de águas que ele faz entre os dois mundos, né, quer dizer, o que é dele, o que é do real, daquilo que a gente acha que é real, né, que é aquilo que a gente puxa do dia a dia da gente. É uma decisão difícil, e eu vejo assim, muita similaridade na minha vida, de vida da gente no dia a dia, de ter que fazer decisões. E muitas vezes ir de contra o material, né? Essa decisão, que é a grande revolução de Jesus, eu acho, no sentido de acreditar que as pessoas podem mudar, né? Ele traz um conceito novo, né? Nesse momento ele diz, olha só, vamos pensar um pouco diferente. Existem coisas que são deles, mas existem outras coisas que não são deles. E aí, como tomar essa decisão no dia a dia? Como equilibrar isso, né? É um grande desafio que eu acho que o Espiritismo vem ajudar, com aquela proposta de que cada um pode se renovar, aprender e tentar traçar novos mundos. Jesus é grande, misericordioso, ele dá caminhos, né? Ele vai dando oportunidades para a gente. Então, sem querer me alongar, eu acho que a armadilha é a gente achar que não tem saída, que a única saída é ceder para o material, para aquilo que é premente, e achar que a gente não vai ter outro caminho. E a gente tem o caminho. Jesus vai estar sempre lá conosco. É isso aí, Eduardo. É a gente buscar esse equilíbrio, né? Ter discernimento de saber, né, que a gente está aqui, vive em sociedade, que eu tenho meus deveres, que eu preciso cumprir essa parte material, mas que existe também esse caminho espiritual mais importante aí que eu também tenho que cumprir com minhas obrigações. Alguém quer fazer mais algum comentário? Dá para perceber aqui, né, até com a fala do Eduardo, a gente vê aqui no texto, e dá para conciliar esses dois caminhos, né? Jesus dá até o caminho aqui da gente conciliar essas duas coisas, né?
material, as decisões, né, do material em consonância com o espiritual. Como ele diz aqui, né, deu-lhe uma lição de justiça, né, dizendo que dá a cada um o que lhe é devido, né? Então, a mensagem é essa, né, que Jesus quis dizer aí, a cada um dê o que lhe cabe. Então, fazendo isso, a gente está conciliando essa questão dos dois caminhos, né, das decisões materiais em consonância com o espiritual, né? Porque, na verdade, ele veio mostrar esse caminho, né? Se a gente pautar a vida da gente com base no Evangelho de Jesus, nossa, estava tudo muito bom, né? A nossa dificuldade é que a gente ainda é muito apegado, mesmo com todo o conhecimento, o advento do Espiritismo, a gente ainda é muito material, a gente ainda vive muito a vida material. A gente perde essa noção de espiritualidade, de eternidade, que a gente está aqui só de passagem, né? Então, assim, quando a gente consegue entender isso, trazer para a prática do dia a dia, as nossas decisões, elas se pautam na questão espiritual também, né? Na questão moral, né? Creio assim. É isso aí. Mesmo quando eu discordo, né, aqui o que representa César nessa passagem, essa questão material, né, quando eu entendo que, assim, hoje em dia, nos dias de hoje, né, que a gente também não concorda com tantas coisas que acontecem na nossa sociedade, né, tantas divergências que a gente vive nessa atualidade, então, né, mesmo assim, eu tenho que buscar esse equilíbrio, esse discernimento, né, para que, através da minha resposta do que é o meu espiritual, do meu caminho, dentro do caminho da espiritualidade, eu conseguir atender, dar a César o que é de César, né, nos dias de hoje também, né, na mesma importância. Alguém quer fazer mais algum comentário? Boa noite, eu posso fazer uma contribuição? Claro, Léo, seja bem-vindo. Obrigado, consegui escapar da aula. Eu estava dando uma olhada nessa passagem que vocês estavam falando, eu estava pescando algumas coisas e estava pensando sobre um outro viés também que Jesus colocou. Quando chegam para ele e perguntam o que deveriam fazer, e ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu fico pensando assim, legal, eu dou o tributo que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é meu? Eu acho que ele quis, se a gente for entrar a fundo na questão, assim, dá para ser vista por vários prismas diferentes. Mas entrega para Deus o que é dele, entrega para César o que é dele e fica com o que é seu. Se o seu for nada, ótimo, você vai estar vazio para poder receber. Então, se colocar nessa posição, se a gente olhar a passagem, né, a frase dele, ele coloca aquelas pessoas numa posição de humildade que talvez elas não tenham moeda e talvez elas não tenham nada ali, né? Porque aquelas pessoas em si não tinham grandes coisas materiais. Então, elas davam o pouco que elas tinham, elas davam a César. A oração, a entrega, a ação, elas entregavam de volta a Deus, porque afinal o sopro de vida dessas pessoas veio de Deus. E o que sobrava para eles? Nada. E era um vaso vazio, pronto para ser preenchido. Talvez preenchido com as novas ideias de Cristo, com tudo que ele queria passar. É se colocar na posição de servo e de humilde, porque às vezes a gente passa pela vida, pela encarnação, e a gente acha que a gente tem alguma coisa, mas na verdade tudo é emprestado. Tudo é emprestado. O conhecimento, até o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, são conhecimentos que vieram de outros espíritos que passaram, que jornadearam, que viveram aqui e ainda vivem em um outro orbe, ou próximo ou mais distante, mas eles trilharam todo esse caminho. Aí é aquilo, né, que nós temos que pensar. O que eu estou fazendo, né? O que eu posso deixar para aqueles espíritos que vêm depois de mim? Porque depois de nós virão outros espíritos também.
que sofrerão as mesmas angústias e os mesmos dilemas que nós estamos sofrendo agora, talvez outros maiores. O que eu vou deixar? Acho que se colocar na posição de vazio para poder receber e se esvaziar de novo, dando ao próximo, acho que esse é um pouco da lição que Cristo tenta deixar para a gente a todo momento, né? Que é tão difícil de seguir, porque é muito difícil se esvaziar. Obrigada, Léo. Não sei se ele... Bom, então, continuando aqui, né, a gente vai para o último parágrafo aqui. Em sentença, dai a César o que é de César. Não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. São os nossos deveres, né? Se a gente quer também receber, eu também tenho o dever de fazer. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Nesse último parágrafo aqui, é que eu falei para quando eu terminei de ler a passagem, né? É que eu me entendi também, né, como os meus deveres. O que eu estou fazendo? É a última reflexão que eu pensei, né? O que eu faço para cumprir aí com a minha obrigação aí, com a minha família, com a sociedade, com os meus pares, né? Mesmo dentro aí de toda a questão das autoridades, das questões dos impostos, dos nossos deveres, né? Que nós temos aí enquanto pessoas físicas e jurídicas na nossa sociedade. Então, o que eu estou fazendo para isso? Quando eu cumpro esse meu dever também, né, não só moral, mas o dever material que eu tenho também, com certeza eu acredito que a gente está amando ao nosso próximo. Eu entendi o contexto do dai a César o que é de César. Acabou de chegar aqui o nosso parceiro, que ia conduzir o estudo de hoje. Deixa eu apresentar eles a você. Ele acabou de chegar. Tem um colega novo aqui, o Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu estava ali no ônibus ali acompanhando, né, as participações aí, muito boas as contribuições do Eduardo, da Conceição, do pessoal todo aí. Eu acho que é a grande mensagem, né? A gente ter sempre essa possibilidade de discernir, né? De ter equilíbrio em relação às coisas, né? Que realmente, né, o apelo que a gente recebe do mundo hoje é muito forte. A gente está imerso, né, em todas as questões de sociedade, né, de mídia, né, de apelos do consumismo, enfim. E aí, às vezes, a parte que é de Deus, né, fica em segundo plano. Mas também é importante a parte material da gente, enquanto cidadão, né, a gente cumprir, a gente colocar esse conhecimento, né, esse senso moral nosso em prática, né, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né, para a gente colocar realmente, né, aquilo que a gente acha correto, a gente tem com formação moral, com entendimento do que é correto, daquilo que a espiritualidade até, né, espera da gente, e em prática e realmente, né, fazendo sempre o equilíbrio desses dois lados, né, tanto material quanto espiritual. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira, né, dessa passagem, que é possível fazer isso e a gente pode fazer realmente. É isso aí. Mais algum comentário? Eduardo, pode falar. Você falou que gosta de falar. A gente gostou de ouvir. Muito bom.
Eu queria pedir Fala, licença. pode falar. Desculpa, Eduardo. Não, vou pedir, Eduardo, quando você for falar, chega o microfone mais perto. Não sei se eu estou ficando velho ouvindo pouco, ou o microfone está longe. Aí eu não estou ouvindo direito. Mas pedir licença para falar uma Melhorou? coisa que a gente estava discutindo ontem aqui em casa sobre essa quarentena. Muita gente achou que essa quarentena, no começo dela, teria um efeito milagroso nas pessoas, que as pessoas iam fazer uma ultra reflexão, todo mundo ia sair diferente, todo mundo ia sair modificado. Obviamente, muita gente vai sair diferente, vai sair modificado. Mas eu acho que ela também serviu como um divisor de águas muito grande e tem muito a ver com isso que a gente está ouvindo aí agora. Se você tinha antes um determinado pensamento moral, de conduta, porque eu falo sempre, a gente não separa o ser espírita do ser normal que a gente vive na comunidade, a gente não tem como separar isso a partir do momento que a gente estuda e se dedica à doutrina, a gente começa a pensar que não vai poder agir pela própria proteção, mas pela proteção dos outros. Nós não vamos poder agir no meio comum da mesma forma como agíamos antes. As nossas noções de disciplina, de higiene, de contato, de preservação, elas, para quem já tinha, eu acho que só aumentou. Eu acho que a gente vai ter mais essa preocupação, eu acho que isso é mais uma outra visão que a gente vai ter dessa convivência nossa, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Quem já tem esse pensamento e traz ele consigo, eu acho que ele só vai ser reforçado. Ao passo que a gente viu com bastante clareza, infelizmente, a quem não tem esse pensamento e nem tampouco importa agora construir esse pensamento em si mesmo, né? Que tem demonstrado uma despreocupação com o outro, em proteger o outro. Nesse momento, nossa preocupação tem sido essa, em proteger o outro, nos protegendo também. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Esse momento, essa reflexão vai se dar. Essa mudança vai ocorrer, está ocorrendo. Então, não são mudanças milagrosas, são mudanças que a gente está passando por momentos de dor, de reflexão. O nosso país, então, infelizmente, ainda está enfrentando outros problemas que estão aí, né? Bem claros na nossa vista e que estão nos fazendo refletir. O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu próximo? O que eu quero para os outros? Esses outros são os nossos filhos, os nossos parentes, aqueles que amamos de perto e os que amamos de longe, né? Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com esse Dai a César também. Tem uma cobrança, a gente tem que cumprir os nossos compromissos, todos eles, nossos compromissos sociais e de cidadão. Agora, o que vão fazer com os nossos compromissos cumpridos, aí já não é a nossa responsabilidade, é até o momento do nosso cumprimento. Nós somos obrigadas a cumprir, como a Alessandra falou, como todo mundo falou. Leva agora, o que eu vou fazer com isso que você me deu, né? Aí já parte para o outro. É só isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Não, e aí foi essa questão que você falou, é difícil que a gente vê todo dia, né? O respeito ao próximo, né? Recentemente, ontem eu vi no Fantástico, a maioria deve ter visto, a situação do rapaz que se negava a colocar máscara, né? No ambiente público, acho que era ele foi no mercado, aí acabou desacatando, ele tirou uma arma, enfim, uma tragédia por intolerância, né? Essa questão de dificuldade que teve, que foi muito bonito, eu achei a mensagem da reportagem, que falava de empatia, né? Essa palavra é muito emblemática, porque é se colocar no lugar do outro e para gerar em você esse respeito, né? E que a Cláudia falou muito bem. Então, assim, eu tenho uma parte para fazer, que essa parte é também respeitar o que o outro precisa. Hoje está muito exposta por causa dessa questão da pandemia. Mas no nosso dia a dia, a gente também tem isso, né? As dificuldades desde pequena, eu vejo às vezes de respeito às opiniões do filho diferente, que discorda do marido, dos pais, enfim, todo mundo que a gente convive,
o exercício do respeito, de entender que todos somos pessoas com experiências, né, individuais, que estamos caminhando, né, e que a gente tem as nossas dificuldades, né, aquilo que é fácil para mim, para o outro é difícil. Mas é difícil porque eu já superei muitas vezes, né? Outras dificuldades que eu tenho, o outro pode olhar para mim e dizer, poxa, mas como é que você também não faz? Então, essa questão aí de respeito é muito importante e que traz para mim de novo essa questão mesmo de dar a César o que é de César, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio. É muito difícil a gente no dia a dia, uma cobrança diária, né? A gente respeitar, cumprir. Não é porque a gente sabe que tem um mundo espiritual que a gente vai abandonar o que tem hoje aqui né, na nossa sociedade, não vai cumprir, não vai respeitar o próximo. Porque também é um ato de amor, né? Como a Cláudia falou. Hoje a quarentena é um ato de amor. Você também é ruim e todo mundo sofre, né? O ideal seria fazer. Eu tenho amigos que insistem em sair e caminham aqui no aterro, correm, enfim. Não, eu não aguento. Sob o pretexto de que a sua dificuldade é maior do que a dificuldade do outro, né? Mas não é. Todos temos dificuldades, né? Quer dizer, todos estamos passando por sofrimento. E essa pandemia traz isso muito para a gente. Todos sofremos, todos temos medo, enfim. E quanto mais a gente tentar ajudar o outro, o caminho pode ser mais curto, né? Mas eu vejo assim, toda hora, eu acho que as dificuldades, elas nos trazem sempre ao mesmo ponto, né? A necessidade do equilíbrio, da reflexão e da gente tentar. Por isso que é importante a gente se reunir, conversar. Estou muito feliz de estar aqui de volta pelo convite que a Lúcia me fez. Obrigado, Lúcia. Eu tenho uma história com esse grupo que me emociona, porque é uma casa de amor que eu sempre tive acolhido. Então, assim, essa necessidade que eu cito sempre da gente poder reavaliar, reforçar e repensar. É muito fácil a gente cair, né? Para baixo tudo é vale. Então, na hora que eu dou a César só o que é de César, que eu esqueço o que é de Deus, eu não faço o meu papel comigo mesmo, não tento melhorar, não procuro, né? Porque não é fácil, né? Todo caminho do bem é um caminho de esforço, por isso ele é debitório, e é o desafio que a gente tem todo dia. Ninguém nunca pensou que a gente ia passar uma situação que a gente está passando hoje, né? Como inúmeras outras situações dos sofrimentos individuais de cada um, né? Cada um tem uma história de vida com seus desafios. Não vou falar tanto não, tá? Tá bom. Obrigada, Eduardo. Elcio, gostaria de colocar alguma coisa, Elcio? Isso. Mais alguém quer Mais fazer alguém? Não, é que muito ruim hoje. Aí eu estou ouvindo todo cortado. Eu estou aqui tentando decifrar as palavras. O problema todo é esse. Está embarcado, né? Está embarcado. Mas hoje não dá para ouvir. Ok. Bom, pessoal, se, né, pelo nosso horário aí, né, ainda cabe ainda mais algum comentário, se alguém quiser fazer um fechamento, né? Ainda temos alguns minutos ainda, fica à vontade. Pede para a dona Maria fazer a prece. A gente luta constantemente. Posso falar? Pode. A gente luta constantemente com essas duas partes, né? A parte do bem e do mal. Dentro da gente mesmo. E especialmente envolvendo os outros, pior ainda, né? Então a gente tem que ter muita paciência, pedir muito a Deus para Deus ajudar a gente sempre entender o outro e compreender o outro, né? As limitações, as dificuldades, assim como gostaríamos que eles nos compreendessem. Que a gente também erra muito. A gente que vive assim com jovens e vê que às vezes a gente fala coisa que não deveria falar. Depois se arrepende, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um modo de pensar. Eu já estou velha, o outro está jovem ainda, nem está pensando nas coisas que a gente tem que procurar, os nossos deveres, nossos compromissos, a responsabilidade que a gente tem dentro do lar, com as pessoas que convivem com a gente. E que a gente tem que pedir muito a Deus força para a gente poder
controlar essas forças, né? A gente ainda luta o bem e o mal, né? O que é de Deus, o que é de César. Está tudo dentro da gente, a matéria e o espiritual. Que Deus nos ajude para que a gente possa. Nós estamos no caminho, graças a Deus. Nós estamos entendendo isso, já é um passo à frente. Temos que melhorar, que temos que aceitar as coisas que não podemos modificar. Modificar que podemos. Obrigada. É isso aí. Dona Maria, então, como a senhora, né, fez aí a conclusão aí do fechamento do nosso estudo, né, eu pediria para a senhora fazer o trabalho completo, né, fechar agora com uma oração para a gente. Eu vou cantar a musiquinha primeiro. Tá. Fica à vontade. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece aquece o coração. Seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado e divino Mestre, queremos neste momento, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, procurando aprender um pouquinho mais para que possamos ter uma vida melhor, compreendendo uns aos outros, nos respeitando e fazendo, Senhor, tudo aquilo que devemos fazer a cada dia, agradecendo, louvando e buscando, Senhor, compreender que na vida temos que procurar sempre fazer a nossa parte e que Deus possa abençoar para que todos juntos possamos entrar nessa harmonia, nesse equilíbrio, para que a nossa vida fique um pouco mais suave, mais tranquila, e que tudo seja feito, Senhor, conforme a vossa vontade. Agradecemos por tudo, pedindo a Deus que Deus derrame as suas bênçãos sobre essa humanidade. Chegue aos corações de todos os nossos irmãos, todos nós que precisamos, Senhor, transformar a nossa vida para que possamos entrar nessa sintonia de paz, de luz e de amor. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Assim seja. Oi, Eduardo. Oi! Ei, Aparecida, linda. Tudo bem, você? Bom te ver aqui, viu? Linda, Aparecida também. Dona Maria, tão bom ver vocês, viu? Eduardo, há muitos anos que não via. Muitos anos. Valquíria, linda. Beijo, Valquíria, no seu coração. Também. Beijo, Viva a tecnologia! Tem que aparecer. Viva a tecnologia que para a gente estar junto. Faz a gente se juntar, né? É verdade. Eduardo. Pelo menos estamos nos vendo e falando. Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, seja bem-vindo. Foi bom ouvir você, Eduardo. Foi ótimo. Volte sempre. Volte sempre. Volte sempre, Eduardo. Eduardo, a gente já deixa o convite aqui para quarta-feira, né? Tem a continuidade aí com o estudo do Livro dos Espíritos. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, a gente está aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal aí. Você podendo, né? Ficar aí já Alexandre, ele era palestrante do Divino. Sério. Eu só Ele fazia palestra no Divino. Ele fazia palestra. Eu só enganava. Eu tenho 6 anos que eu não encontro vocês.
Deus me colocou muitos desafios nesses 6 anos. Um beijo no coração, Eduardo. Parece, né? Adoro vocês e é uma alegria muito grande poder encontrá-los de novo. Eu esperava voltar para Macaé, mas não consegui. Você tem que te ver bastante, senão continuo chamando. Você tem grandes contribuições nesse grupo, Eduardo. Você tem muita coisa boa para passar para o grupo, viu? Suas palestras eram uma das melhores. Eu é que recebi de vocês muito. Graças a vocês, eu acho que eu pude suportar tanta coisa já que aconteceu comigo. Então, assim, eu sou um sobrevivente e sempre me lembro com carinho e com amor de vocês. Um beijo, a gente se vê outras vezes. Água do Beijo, tchau. Isso, vou beber na água do divino, isso. Quem bebe da água do divino não corta mais o laço, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Isso aí. Beijão. Santinha, boa noite. Ó, deixa eu só contar uma história para vocês. Eu fiquei muito tempo sem a casa espírita, depois que eu saí daí, porque eu não encontrava, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas aí, um dia, esse ano, a Lúcia, eu resolvi decidir que eu deveria ir numa casa espírita. Nessa noite, a Lúcia, por coincidência, sonhou, né, Lúcia, você lembra disso? Que você sonhou que a gente estava com o seu Ivan, e o Ivan me chamava aí para participar de uma reunião. Então, assim, era o retorno, né, que ele falava que a gente ia trabalhar. Eu fico muito emocionado. Hoje, por sinal, né, a Lúcia enfim, sonhou de novo comigo, né, Lúcia? A Lúcia é um amor em pessoa, que temos essa sintonia, que ela vem me ajudar. Então, eu agradeço muito. A Lúcia não para de trabalhar. Mesmo dormindo, ela está me ajudando. É um anjo na minha vida. Ela é um anjo protetor. Então, assim, meu agradecimento para todos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite para vocês, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Eduardo. Volte sempre. Obrigada, Eduardo. Tchau, gente. Volte sempre. Boa noite. Boa noite, dona Santinha. Dona Boa noite, Santinha. Boa noite, Boa todo noite, mundo. Dona Maria. Boa noite, Regina. Boa noite, gente. Valquíria, todo mundo. Com Deus. Maria Lúcia. Lúcia, boa noite. Boa noite, tia. Boa noite. Boa noite. Eu só saio depois que Boa você noite. sair. Então eu vou sair. Tá Vou bom. sair. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijão. Até quarta. Deus quiser.